é a tentativa de afirmar, né, de novo, uma realidade paralela. Vadir, eu queria começar pelo... Você é uma pessoa que viveu ali, durante o golpe da Dilma, o olho do furacão. Você viu o ambiente político, né, ir se consolidando de maneira terrível, até que ela fosse empichada ou fosse golpeada, que me parece o termo mais adequado. Estão tentando reconstruir isso. A extrema-direita quer transformar 23 em 16, em 15, para a gente ser mais objetivo. Eu acho que eles vão se dar mal, mas eu quero te ouvir, quero saber o que você está pensando dessa CPI, qual é a sua avaliação, a formação dela, a Constituição, como você está vendo tudo isso? Olha, Renato, a nossa vitória eleitoral, isso diversos, não só eu, mas diversas pessoas, né, antes ou depois do resultado, né, que fomos vitoriosos, mas sempre se alertou de que a extrema-direita não iria se desmobilizar depois da eleição. Nós sempre, pelo menos parte de nós, sempre teve claro que a derrota eleitoral não ia devolver essa turma para casa, né? Antes, pelo contrário. Continuaram mobilizados antes da posse do presidente, né? Articulados com setores do aparelho de Estado, como, por exemplo, GSI, Ministério da Justiça, né? Parte da Polícia Federal, enfim. E, obviamente, usando, né, como sempre usaram, as plataformas digitais, que nos últimos anos se transformaram no nicho da extrema-direita fascista, né? E o dia 8 foi o ponto culminante até agora. Mas depois do dia 8, eles agora foram indiciados 200 golpistas lá, outros vão usar tornozeleira. Está claro que o Judiciário e o governo, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, não vão deixar passar em branco todas essas tentativas, todas essas manifestações de ódio, enfim, manifestações da extrema-direita. Mas, ainda assim, eles continuam mobilizados e vão continuar mobilizados, né? Então, isso nos impõe uma série de tarefas. E a CPMI vai ser, de novo, um teste aí para eles e para nós, né? Como é que nós vamos nos comportar e como é que eles vão se comportar. Eles nós já sabemos, né? Qual vai ser a linha, né? É a tentativa de afirmar, né, de novo, uma realidade paralela. Ou seja, o governo sabia que ia acontecer, foi alertado e não tomou providência. Vai ser isso. A conduta deles na CPMI vai ser essa. E nós temos que nos preparar, né? Nós temos que estar preparados para esse tipo de investida. Hoje, ou ontem à noite, enfim, a Folha de São Paulo, né, publicou uma matéria afirmando que o GSI e o Ministério da Justiça haviam recebido informes da ABIN em que se noticiava a possibilidade, a ameaça iminente do que aconteceu que veio a acontecer no dia 8 de janeiro, né? Para que o pessoal saiba, Renato, existe uma coisa chamada Sistema Nacional, o SISBIM, né? Sistema Nacional de Segurança, enfim, que, na verdade, até então, era um grupo de WhatsApp, integrado basicamente por gente do governo Bolsonaro, né? Que é a matéria que eu fiz ontem, inclusive, né? Não exatamente. Sei se você leu, Li, né?
Isso é um absolutamente... grupo de WhatsApp que eles estão dizendo que é um relatório da ABIN. Que não é verdade, não há relatório da ABIN. Houve o que... Então, vamos lá. O que a tua matéria fala e corretamente? Compilaram-se esses informes, que a ABIN tem várias classificações, informe, relatório, enfim. Compilaram-se esses informes a posteriori, obviamente depois do dia 8, e entregaram ao então presidente da Comissão Mista de Assuntos de Inteligência lá do Senado. Essa comissão até ali era presidida pelo senador Espiridião Amin, né? E está se dando o nome disso em relatório. Isso não tem consistência, foram informes de espaço. Isso não demonstra por si só prévio conhecimento do que aconteceria no dia 8, né? É bom que se diga, o ministro Flávio Dino pediu, com 48 horas de antecedência, a intervenção da Força Nacional. Havia um plano de contenção, já que se tinha notícia de que diversos ônibus estavam chegando em Brasília, que foi acertado com o governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal, bom lembrar, né, que até dia 31, o responsável era o presidiário Anderson Torres, né, que era o secretário. Até dia 31, não. Depois do dia 31. Dia 1º até o dia 8. A partir do dia 1º, ele era o secretário de Segurança Pública. Saiu correndo para os Estados Unidos, né? E sabe-se lá o que ele fez lá nos Estados Unidos em termos de orientação para os seus comandados aqui na Secretaria de Segurança Pública. E, enfim, quem era o responsável no governo do Distrito Federal em fazer cumprir aquilo que foi combinado com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, não fez cumprir. Então, aquelas pessoas, aqueles terroristas, né, aqueles delinquentes, não foram contidos onde deveriam ser contidos, a muitos metros de distância da Praça dos Três Poderes, né? Abriram-se as comportas para que eles entrassem. E, no mais, o resto é história, né? Foi o que aconteceu no dia 8. E agora, qual que é a sua expectativa assim, para a composição da CPI? O governo vai ter maioria, vai conseguir derrubar essa deturpação que eles estão querendo fazer sobre o dia 8? Rodrigo, nós temos que ser muito, né, objetivos e tentar analisar as coisas de acordo com a maior precisão que a realidade nos impõe. Nós teremos, assim, formalmente, uma maioria, acho que teremos, mas que maioria é essa? Qual é, naquilo que nós vamos chamar de maioria, qual é o grau de fidelidade de parte dessa maioria, qual é o grau de adesão a orientações que venham a ser dadas, que parte dessa maioria vai aderir. E isso a gente acha que só vai saber na dinâmica dos trabalhos. O que nós temos que fazer, acho que, de fato, a base real do governo, a base fiel, o PT, os partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, enfim, né, tem que estar preparado. Designar os melhores quadros, aqueles que têm experiência em embates, aqueles chamados palanqueiros, né? Quem tem efetivamente capacidade de enfrentamento, que estejam munidos, né, de informações, é com esses e essas que nós vamos ter que contar, né? Eu quero acrescentar aqui, Vadir, é com aqueles que têm redes sociais fortes. Desculpa fazer essa sugestão, porque ontem a gente fez um estudo pelo Dataforum, coordenado pelo Edgar Pitino, que ele mostra que está equilibrado nas redes, com vantagem para os bolsonaristas. Se não me engano, 53-45, aí tem 2 indecisos, tal. Uma vantagem pequena para os bolsonaristas, e que se você tirar das redes o Janones e o Boulos, a vantagem fica absurda.
Então, que são dois que aparecem com redes muito fortes. Eu passei esse estudo aí, a gente publicou e tal. Me preocupa a escalação desse time, porque às vezes a gente só se preocupa com a questão política tradicional, né, Vadir? O governo está discutindo isso, porque você chamou esse ponto dos palanqueiros, que é muito importante mesmo, porque eles, muitas vezes, esse cara não tem grande rede, mas ele viraliza. Vou dar um exemplo. O ministro da Justiça, Flávio Dino. O vídeo mais assistido da Fórum no YouTube é do Flávio Dino, naquela intervenção contra a Conja. 1.800.000 views. Ele não tem uma rede social forte, mas ele é um cara que viraliza, né? E a extrema-direita ela vai colocar essas pessoas que ela consegue combinar pessoas que têm redes muito fortes com pessoas que às vezes têm também poder grande de viralização do seu discurso. Isso o, que está nós tudo sendo temos, ponderado, o Vadir? que nós temos que ter claro é que CPMI, CPI, enfim, elas são um ambiente propício a delinquentes. Né? Elas são ambientes propícios a quem não está comprometido com qualquer regra regimental, com qualquer normatividade legal, não está comprometido com isso. Né? E é uma gente que vai jogar exatamente para as suas redes, né? Que vai jogar exatamente para esse mundo paralelo que, ao longo desses anos, eles construíram. Né? Então, determinadas tecnicalidades. Bom, isso tinha relatório ou não tinha relatório? Então, nós vamos ter que ter uma conduta ali de enfrentamento duro. Né? Nós temos quadros para isso no parlamento, né? E vamos ter que estar preparados. Né? O Flávio Dino vai ser um alvo. Né? Ao meu ver, para ser sincero, ele é o grande alvo dessa CPI. Ele é o grande alvo. Né? Eles ficaram ele animados. Não estava nesse grupo de WhatsApp, né, Vadir? Não estava. Não estava. Mas tinha alguém do Ministério da Justiça. Não há qualquer prova de que ele tenha recebido informação idônea, como eles estão dizendo que recebeu. Né? Repito, todas as medidas preventivas que deveriam ter sido adotadas foram preconizadas pelo ministro. O problema é que isso dependia do governo do Distrito Federal. A Polícia Federal, por exemplo, ela não faz patrulhamento de rua. Ela não enfrenta multidões em conflito. Né? A Polícia Federal tem outro papel. Ali é o papel da Polícia Militar. E mesmo a Força Nacional depende da boa vontade do governador que vai receber os efetivos da Força Nacional. E nós sabemos, já temos informações suficientes, para saber que o governo do Distrito Federal falhou. E agora vai competir, né, nas investigações, saber se falhou dolosamente, ou seja, intencionalmente, ou falhou por incompetência, e mais, né? E a conivência de boa parte do GSI e de militares lá sediados aqui no Comando do Planalto, né? onde havia aquele acampamento. Né? Hoje se sabe que a participação de militares foi muito importante para que o dia 8 acontecesse. Né? Então, é nisso que nós vamos ter que focar. Nós temos que deixar claro à população brasileira que os terroristas são eles. Né? E que se o dia 8 aconteceu, embora nós estivéssemos no governo, a responsabilidade não foi nossa, da maneira como eles estão tentando construir. O general Gonçalves Dias possivelmente sabia, o general Gonçalves Dias esteve à altura dos acontecimentos? Não esteve à altura dos acontecimentos. Né? Não esteve. Né? O general talvez tenha desaprendido a comandar tropas, ou não tenha querido comandar naquele dia. Agora, foi exonerado, né? O GSI está passando pela faxina aí que nós estamos assistindo,
Então, vamos entrar em campo aí na CPMI com, enfim, com a arma da verdade.